Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, estamos começando mais um Prosa Diocesana. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o diácono Alves, com a Neuza e a Aurinete Brasil, da Pastoral do Migrante. Eles irão falar para nós aqui do trabalho que a pastoral promove, as ações. Então eu convido você a estar junto conosco durante todo o programa de hoje. Mas antes eu gostaria de pedir ao diácono Alves que pudesse ler para nós o evangelho deste domingo, que é tirado lá do livro de Mateus. Certo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram aqueles que queriam matar o menino. Ele levantou-se com o menino e a mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquilau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoe sempre cada um de nós. Amém? Amém. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Eu venho do sul e
do norte, do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, só vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração é que diz Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração. Olá, estamos de volta com o nosso primeiro bloco do Prosa Diocesana, aqui nesse bom bate-papo que teremos com a pastoral do migrante. Mas antes eu tenho um recadinho especial da Queiroz Embalagens, do nosso irmão Ronaldo, que fica lá na rua Campo Grande, número 484, no bairro João Eduardo 1, próximo à comunidade Santa Luzia, na paróquia São Felipe Apóstolo. Então você que chegar nesse período de fim de ano e disser, olha, eu assisti o Prosa Diocesana e quero um desconto, o Ronaldo vai atender o seu pedido. Então por isso vá lá, compre e ajude, porque é o irmão nosso, da nossa igreja também. Amém? Muito bem, seja muito bem-vindo, Diácono Alves, Neuza e Aurinete. É uma alegria tê-los conosco. Não é isso, Manuel? Em mais um programa aqui. Mais um programa. Muito bem, estamos aqui para falar de um trabalho bonito e tão necessário que acontece e que a igreja, de fato, precisa estar, né? Sim. São, ao todos, 40 anos de pastoral do migrante. Não é isso, ô Aurinete? Isso aí. Em nível de Brasil, o Serviço Pastoral dos Migrantes, a presença da pastoral nacionalmente já está desde 1986. Então, são 40 anos de trabalho efetivo, de solidariedade, de formação, de incidência, de articulação desse Brasil afora. Começou ali em 1986, não é isso? Isso. Foi uma inspiração através da CNBB? Então, já tinha um grupo de trabalho com pessoas que migravam das comunidades rurais, né, dos espaços rurais, e estavam se movimentando para as cidades, né, para os centros urbanos. E um pequeno grupo dentro, ainda em São Paulo, iniciou esse trabalho com aquelas pessoas que se mobilizavam. E depois, mais ou menos um ano, se eu não estou enganada, né, mas começou em 85, 84, 85, e depois, e tinha uma articulação, né, existia uma que era a Pastoral do Campo, juntamente com a CPT, com o CIMI, então existia já um trabalho ali conjunto. E aí foi então que se criou a primeira equipe, em 1986, né, da Pastoral do Migrante. Por que isso? Porque também começaram a observar os movimentos de migrantes, não somente internos, mas também externos. Então, aquele grupo era quem acolhia, era quem fazia toda ali uma articulação, né, um encaminhamento dessas pessoas e, principalmente, o acolhimento, que é o que nós trazemos, né? Em especial, o acolhimento das pessoas que necessitam de orientações e também de um apoio imediato para depois continuar a sua vida ali na zona urbana. Então, a partir de 86 se criou, aí já também no âmbito das pastorais sociais, na CNBB, o Serviço Pastoral dos Migrantes, que existe até hoje e tem um trabalho extraordinário. Amém. O Diácono, hoje Dom João Aparecido é o que assiste, né, a pastoral do migrante. Ele é lá da Diocese de Primavera do Leste. Como que é essa relação com ele e com vocês? Olha, essa relação com ele, com nós, apesar dele ter essa distância nossa da diocese, mas ele sempre está em sintonia com a gente, né? Com a nossa diocese também, com nós migrantes aqui. Porque ele é o representante, então ele
ele é como se fosse o nosso bispo referencial da pastoral do migrante. Como fosse não, como é. Como nosso bispo diocesano, nós temos ele como nossa referência, e ele como nós também. Então tudo parte por ele. Então ele também, ele que dá todas as orientações para nós também, né? Porque nós temos que ter uma referência para nós, né? Então nós também temos a nossa pastoral, que além dele ser o referencial, nós temos também um nacional também, que também traz essa referência para nós, até nós também. Então nós não estamos só. Ele sempre vem aqui, né? Porque eu fiquei sabendo, né, que ele é palotino, né? E aqui nós temos uma paróquia que há a presença dos padres palotinos. Então isso sempre mesmo. ele está por aqui de vez em quando também, não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Então você vê como é a referência tendo os palotinos aqui. Então ele realmente vem a presença dele, e aí justamente nessa vinda dele, ele vê como está a situação também dos migrantes aqui, né? Passa também pela nossa diocese, e aí também vê como está. Porque tudo que passa por nós aqui, ele também fica sabendo lá, né? Tudo que acontece aqui na nossa diocese, referente à migração, ele sabe também. Porque ele tem que ter essa saber o que está acontecendo, né? E é importante E é isso. importante isso. Ô Neuza, me explica um pouco como é que funciona o serviço pastoral do migrante, no caso o SPM, para que as pessoas entendam. Sim, o Serviço Pastoral dos Migrantes, ele funciona em nível nacional, né? É uma pastoral em nível nacional que atua em vários estados do Brasil. O SPM, ele acompanha vários territórios, inclusive aqui no Acre, né? Desde 2020 ele vem acompanhando as nossas atividades, e a partir das atividades que são desenvolvidas pela SPM, nós conseguimos atender a população de imigrante, né? Em várias regiões do país, né? Em Manaus, no Sul, no Sudeste, no Norte, no Nordeste. E a migração, o SPM, ela vê não só a migração internacional, mas a migração interna também, que acontece muito. Inclusive o Acre, ele é formado por migrantes internos, né, que vieram do Nordeste, migraram do Nordeste para vir para o Acre, para a extração, né, do látex. Então, o SPM, ela tem essa visão ampla, né, de migração interna e também externa. Legal. Aurinete, eu percebi na sua fala que você traz muito forte essa questão quando foi criada a pastoral do migrante, do êxito rural que ali tinha, né? E dessa mobilização que aconteceu. Hoje vocês têm um trabalho, podemos assim dizer, de incentivo, tendo alguns eixos. Explica para nós como que funciona esses eixos. Toda ação diocesana, ela tem geralmente uma ligação também em nível nacional, né? Enquanto CNBB, nós somos organizados, a igreja é organizada, a CNBB que está organizada nacionalmente, e aí ela vem para os regionais. Então, dentro dos regionais, e aqui a gente participa também em comunhão com o Regional Noroeste, e nesse âmbito nós temos uma atividade local, né, que dialoga com o regional e que dialoga também com o nacional. Então, quando a CNBB fez essa organização e a partir aqui, né, nós iniciamos um trabalho com o Serviço Pastoral dos Migrantes em 2017. A gente ainda, enquanto Cáritas aqui, participava dos coletivos de formação, porque dentro do âmbito das atividades da Cáritas brasileira, a gente trabalhava também com migração. Então, das áreas temáticas, a migração, e o SPM já fazia um trabalho aqui também de relação próxima. Então, a gente iniciou um trabalho que daqui a pouco o Diácono também vai pontuar, que ele esteve presencialmente, né, junto àquela mobilidade haitiana, né, alguns senegaleses, nepaleses que passaram por aqui, e nós nos organizamos presencialmente. Inicialmente foi com as irmãs escalabrinianas, que vieram para cá em 2000
2010, mais ou menos, 2015, elas estavam aqui e depois receberam um convite para ir para Roraima quando ampliou a necessidade. E aí nós tivemos que assumir, saímos da Caritas e migramos também para a Pastoral do Migrante, que o Dom Joaquim disse nós vamos criar, porque ele iniciou aqui, Pedro, como não era Pastoral do Migrante, era Pastoral da Mobilidade Humana. Só que em nível nacional não existe. A mobilidade humana é um setor em que o Serviço Pastoral dos Migrantes está dentro desse setor, né? Então, nos coletivos de formação a gente percebeu que não era Pastoral da Mobilidade Humana. E quando nós chegamos conversando com o Dom Joaquim sobre isso, ele disse, então vamos mudar de nome. Vamos mudar de nome. Né? Porque é uma pastoral social. Dom Joaquim tem um carinho muito grande, mesmo porque ele é migrante também, né? Isso mesmo. Ele é espanhol, está aqui a serviço do povo, lá né? de Granada, da Espanha. Né? Então, ele disse, então vamos a partir de agora fazer o que é correto, né? Então, 2020 é o nosso aniversário. Inclusive, Deus, eu acho que a gente é um dos mais novos. Em nível nacional, é uma pastoral muito jovem, né? Caçula. É caçulinha. E nós fazemos esse trabalho não só aqui em Rio Branco, vamos depois ampliar um pouco mais aqui na prosa, né? Não só Rio Branco, mas também na fronteira. Porque ali onde tem a fronteira, há uma necessidade muito grande. Então, quando você citou aí, mais de 40 pessoas, aí disse, mas só em Rio Branco? Não. Nós temos equipes aqui, temos uma equipe em Epitaciolândia, que atende também Brasileia, e temos uma equipe, e é fronteira com a Bolívia, e temos lá em Assis, Brasil, uma equipe também que já está conosco há muito tempo e que agora as irmãs franciscanas, que têm lá uma atividade, também se unem a nós, e o padre que é jesuíta. Então, para você ver, todos, a gente costuma dizer, todos somos migrantes, né? O diácono é migrante, ele não é do Acre. Então, quando ele chegou aqui, que veio para fazer todo um trabalho, a família e tudo, inclusive a Neuza diz, eu sou filha de migrantes, né? Então, todos nós, se a gente for buscar, quem desta mesa aqui, quem é do Acre? Né? Provavelmente você não seja, o Pedro não é, né? Só eu sou, né? Mas, e a Neuza, né? Eu sou Cruzeirense. Nós justamente, então, a gente costuma dizer, todos somos migrantes, porque é geralmente isso. E nós temos também um slogan que dissemos, né? Aprendi isso com o nosso coordenador nacional, que ele dizia o seguinte: quem faz alguma ação com algum migrante, aquele é pastoral do migrante. Então, temos também essa dimensão assim da acolhida, da fraternidade também entre todos, né? Tanto da igreja, da nossa igreja, como de fora da igreja. Muito bem. O diácono tem uma sensibilidade que para nós ficou muito marcante, que foi uma atitude que o Papa Francisco teve, né, no Vaticano, e aí vocês podem também comentar, onde ele instala alguns lugares, bebedouros, para que as pessoas em situação de rua, os migrantes também que estavam ali, pudessem ter acesso à água potável. O que esse testemunho representa para a pastoral? Olha, vindo do Papa, né, um testemunho desse vindo dele, né, do Santo Padre, é o nosso representante, onde ele senta ali na cadeira de Pedro, que ensina a sua igreja. Então ele parte tudo dali, então traz para nós assim uma missão de que nós temos que abraçar mais essa situação de migrante, de pessoal de situação de rua. Por exemplo, quando ele estava naquela situação lá, ele olhava, tinha que olhar para aquelas pessoas, né? Um olhar de misericordioso, né? De inclusão, porque aqueles pessoal vivia ali, eles não tinham um banheiro para se tomar o seu banho, não tinha uma lavanderia para lavar suas roupas, e lá tinham. Então, ele sempre bateu do lado da migração, sempre ele foi ferrenho nessa coisa da migração. Ele ficava muito chateado, assim, acho que no coração dele ele não dizia, mas quando ele via aquela situação de imigrante vindo naquela situação, naqueles rios que afundava, que perdia tantas vias, aqueles barcos, então o coração dele também ali, acho que doía muito, sangrava, né? Uma atitude que marcou mesmo. Marcou. Então, para nós, Pedro,
traz para nós assim valorizar mais essa situação, porque vindo de alguém que diz, olha, está vindo daqui do Vaticano, então vocês também têm essa missão de continuar lá onde vocês estão, no seu território, nos seus estados, nas suas comunidades, porque lá também vocês vão ver toda essa situação e tem. Né? Ô Neuza, a Aurinete tocou em um número de pessoas que estariam atuando, podemos assim dizer, como pastoral, seria em torno de 40 pessoas, né? Uhum. Mas hoje vocês são uma coordenação de quantas pessoas aqui na diocese e quantos braços assim, a mais que vocês têm? Atualmente, em nível diocesano, a Pastoral dos Migrantes, ela tem 6 pessoas na coordenação, né? Com o Dom Joaquim, no caso. Isso. Ele faz parte. Sim, ele é o nosso chefe maior. É o nosso diretor. E fora isso, nós temos as nossas equipes, né, de voluntários, tanto aqui em Rio Branco, né? Eu acho que temos mais de 10, 15 pessoas, 20 pessoas aqui em Rio Branco que ajudam nas nossas ações, né, de pastoral, e também na fronteira, em Itaçolândia, Brasileia, nós temos lá a irmã Rosilda, que é a nossa representante, né, local. Em Assis Brasil tem as irmãs também, e tem um casal, né, o Júnior e a Marilene, que também ajudam na pastoral dos migrantes. Então nós temos essa ramificação, graças a Deus, né? Não é um número muito expressivo, mas é algo que já ajuda bastante, já potencializa muito, e a gente consegue atender, a alcançar muitas pessoas, né, que estão chegando, que estão necessitando. Então é um número muito bacana. Que legal, muito bem. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Chamaste para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só
alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Prosa Diocesana, aqui nesse bom bate-papo com o Diácono Alves, a Neuza e a Aurinete, falando sobre a pastoral do migrante. O Aurinete, eu falava com o Diácono Alves sobre esse bonito exemplo que o Papa Francisco fez e deu para todos nós. Mas eu lembro, e a gente falava isso também, da primeira missão, da primeira viagem que o Papa Francisco teve. É uma inspiração também para a pastoral do migrante. Sem dúvida. Sem dúvida, o Papa Francisco é inspiração em muitos aspectos, né? No cuidado da casa comum, né? No cuidado com o outro, nessa relação. E ele foi a Lampedusa. Foi a primeira viagem dele quando aconteceu um naufrágio com migrantes. E quando acontecem esses naufrágios, por que muitas vezes os barcos, os navios acabam virando? Porque primeiro uma superlotação. E as pessoas que estão em situação de grave ameaça, situações também naturais, né, de situações como aconteceu também no Haiti, aquele terremoto, apesar de que o Haiti é uma região que já tem muitos conflitos e acaba as pessoas já tendo a migração antes mesmo do terremoto, mas essas situações de natureza também impedem as pessoas a sair do seu lugar. E quando acontece esses naufrágios, justamente por isso, superlota, todo mundo querendo viajar, tu imagina a travessia, né, do Mediterrâneo, né? O quão perigoso, é perigosa essa vinda. Então, não acontece só lá, aqui também, inclusive na região do Pará, por vezes a gente vê alguns barcos que são ali, que tem os naufrágios. E o Papa Francisco, muito solidário e muito próximo também, né, das pessoas ali que sofriam, foi a Lampedusa, foi fazer aquela visita. E ele se calou diante daquela catástrofe, daquilo que ele tinha visto. E o que ele fez? Ele colocou flores no mar, em homenagem àquelas pessoas, às vítimas, né? Papa Francisco também nos deu diretrizes de caminhada, diretrizes que hoje movimentam os nossos planejamentos no acolhimento, na proteção, na promoção e na integração. O migrante, quando ele chega, principalmente os migrantes internacionais, primeira dificuldade, Neuza citou aqui em um intervalo, a língua. Uma das piores coisas é você se comunicar com quem você não está conhecendo o que ele está falando, você não está entendendo. Há poucos dias nós recebemos uma pessoa da Somália que só fala inglês e na nossa equipe a gente arranha um pouco o inglês, mas não conseguia entender bem. Eu precisei chamar a irmã, que também é migrante, é do Quênia, que estava ali, que fala inglês fluentemente, que trouxe, porque às vezes não somente a língua, mas eles também usam os dialetos. Então, como acolher uma pessoa assim, de outra nacionalidade que você não consegue compreender? Mas conseguimos atender e fazer os encaminhamentos. A proteção dessa pessoa, nem sempre a pessoa chega com toda a documentação, sabendo para onde vai, o que vai fazer. Então, a proteção dessa pessoa nesse sentido, né? Depois vem a promoção dessa pessoa. As pessoas que chegam até nós, geralmente, são profissionais no seu país de origem. E o Papa Francisco tinha esse olhar também. É um profissional, é um pai de família que muitas vezes migra na frente e deixa a família para trás para depois mandar buscar. E a integração dessa pessoa é fundamental, né? No local onde ela está inserida e onde ela provavelmente vai iniciar um novo momento de sua vida, né? Então, tudo isso é o que também move as ações do Papa Francisco e agora também do Papa Leão XIV. Ele tem também dado uma atenção especial para os migrantes e refugiados.
Então isso nos inspira e nos fortalece na missão. Amém. O Diácono Alves, nós tivemos ali, acho que a partir de 2010, talvez até 2015, uma rota estabelecida, que foi uma entrada entre o Peru e o Brasil, que se dava ali por Assis Brasil. Então nós tivemos uma presença muito grande de haitianos, senegaleses, né, que ficaram no estado. O senhor acompanhou aquele período ali, né? Sim, como que foi aquele momento ali? Que foi um momento de um trabalho muito extenso, creio eu, né? Sim. E você estava ali, talvez, começando a dar os primeiros passos também. Isso mesmo. Justamente, nesse período foi quando eu fui ordenado em agosto, e quando foi em agosto, setembro, Dom Joaquim me chamou, setembro, outubro, para assumir a pastoral da Caritas, lá no gabinete dele. Eu disse: Dom Joaquim, eu não sei nem o que é Caritas, não sabia nem para onde esse muito menos migração. Ele disse assim para mim, eu lembro como ele disse assim: tu não é caridoso? Tu não é? Eu falei: não sei, alguma coisa, não sei. Mas vamos lá. Então nós iniciamos na Caritas, nós não tinha nem noção de que era a Caritas, nem tomei menos migração, e peguei essa missão muito dolorosa, que foi logo a migração chegou com um fluxo muito grande na época. A irmã Esther já vinha acompanhando o início lá na fronteira. Aí ela saiu e Dom Joaquim já me colocou nessa missão. Então nós só tínhamos 3 que trabalhavam comigo, eu e os 2 João. Então nós éramos uma equipe muito reduzida para fazer todo esse trabalho. A Aurinete, ela sabe disso. Que eram diáconos também? Não, são os leigos, 2 leigos, o João Nascimento e o João Santiago. Certo. Então, Dom Joaquim me colocou e disse: não, eu vou colocar 2 pessoas que já trabalham com Caritas, já tem uma noção, para te ajudar. No mesmo hora ele ligou para eles também se colocaram a me ajudar. Pois bem, então voltando para a migração, deixar a Caritas de lado, que já foi falado aqui também em outros programas, que é um trabalho. E a Caritas, a gente quando entra, filho, não sai, né? Esse está intrínseco ali, não tem como. Mesmo eu já estou fora da Caritas, mas a essência continua, né? Então nós entramos, aí chegou essa migração nessa época, e não chegava pouquinho, chegava de 200, 300 vindo lá da fronteira. E ele chegou lá na fronteira, e aí, como lá estava muito cheio, e o prefeito não estava conseguindo acolher tudo aqui dali, então o governo do estado foi e trouxeram eles ali para cá, para Rio Branco, e foi alojado ali na chácara? No Parque de Exposições. No Parque de Exposição. Primeiramente vai para o Parque de Exposição. Parque de Exposição. Então, no Parque de Exposição, eles vieram para ali. Nesse período, em 1 mês, 2, já ia começar a fazer toda a limpeza, a preparação para a exposição. Para expor Acre. Para expor Acre, justamente. E aí foi quando o Dom Joaquim, graças a Deus, com aquele santo homem que realmente cedeu a sua chácara lá, né, quero dizer, eu não lembro agora aqui o nome dele. O Cleonilson. O Cleonilson. O Cleonilson foi uma espécie de anjo a acolher aquele pessoal lá. Então esse povo foi todo imigrado para ali. E ali nós tivemos uma experiência muito grande, porque ali tinha de 500, 600, uns 800, chegou até 1000. E o nosso governo, na época, Tião Viana, toda semana levava de 3, 4 ônibus lotados, imigrando para os estados, que era Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, esses lugares, estado, para trabalhar lá. Mas quando ele levava, chegava aquela mesma quantidade. É incrível aquilo. Então, aquele espaço lá, Pedro, lá tinha um espaço para 200 e poucas pessoas. Aí imagina você, 1000 chegar a 1000. Aí você diz: como é que colocaram essas pessoas? Eram naqueles colchãozinhos, sabe? Colchonetezinho. Então, por exemplo, tinha aquela área, por exemplo, da cobertura, que era das goteiras. Onde, por exemplo, tem a casa, a cobertura, então aquele espaço que ficava ali, servia como abrigo para eles. Eles botavam ali, eles dormiam ali.
Então era muito, todos os espaços que tinha estava lotado. E aí nós tivemos também lá nesse período, nós fizemos eu fiz 2 projetos, eu não entendia nada de projeto, não conhecia nada. Nós fizemos 2 projetos. Nós vimos a necessidade deles lá, que era a necessidade higiênica deles. O governo dava a parte da alimentação, mas a parte higiênica não tinha. Então já corri. 200 e poucas pessoas, não, os banheiros tinha banheiro, você vê como era. Então eu fiz esse projeto, eu costumo dizer que eu tenho 3 anjos na minha vida. 2 anjos. 3 anjos, aliás. Foi a Socorro, a Joana e a irmã. Como é? Não, a irmã que faleceu, a Irmã Iris. A irmã Iris. No caso, a Socorro é a Socorro Góes. A Socorro E a Joana é a Joana que era da coordenação diocesana. Que era da coordenação diocesana. Esses 3 anjos era que me ajudavam, que eu não tinha uma equipe. Ela me ajudava a fazer os projetos, me ajudava a fazer as formações na Caritas, que nós ampliamos a Caritas. Então, esse projeto nós fizemos, quando eu estava lá constantemente. Inclusive a minha esposa dizia, você está se acabando, você está ficando mais velha a cada dia, está se consumindo. E eu trabalhava, eu ainda trabalhava. Então, era policial militar, eu trabalhava, eu tinha que dar conta das minhas atividades, e na minha folga eu estava lá. Era sábado e domingo. Mas eu fazia isso com gosto. Parabéns. Então, esse projeto, nós fizemos diante com o Nacional. O Nacional faz um projeto direitinho e vê como é a situação. Então, esse projeto nós conseguimos, na época, 30 mil reais. Parecia pouco, mas foi muito. Então, nesse projeto, nós tínhamos um projeto para ajudar na parte que eu falei aqui, da higiene. Aí, lá tivemos o coordenador, disse, Diácono, você tem que ter uma situação aqui. Você traz esse kit, mas é cada 15 dias. Porque senão eles levam a consumir tudo de uma vez. Então eu falei, puxa vida. Então aquele kit que a gente via, que era o balde, o rodo, vassoura e o pano, a gente ali dizia, olha, isso aqui é para tanto tempo, isso aqui é para vocês consumir, não quebrar. Mas aquele que era higiene pessoal, escova, sabonete, creme dental, essas coisas, cada 15 dias nós levávamos para ele lá. Então teve esse projeto, teve mais outro projeto logo em seguida de 15 mil, que também junto com o Nacional, que foi para a parte de que eles não tinham colheres, talheres para comer. Eles comiam com a mão. Copo. Aqueles copos, lembra dos copos que tinha nas escolas, aqueles copos de plástico? E as colheres de plástico? Canequinho, filho, é isso mesmo. Então nós fizemos e nós falamos, olha, isso aqui é vocês tenham cuidado, porque isso aqui é para vocês. Então nós tivemos esses 2 projetos. Nós tivemos também, nós levamos a parte não só social, mas a parte religiosa. Nós tivemos culto ecumênico com eles lá. Sabe? Então foi uma coisa. Nós tivemos também a parte social, nós levamos roupa, que ele chegava sem roupa muitas vezes. Muitas doações, sabe? Roupa, essas coisas. Tudo dentro das normas. Por quê? Senão nós separávamos, que via os manequins deles como era, então só aqui tanto. E nós tivemos lá situação que teve migrante que teve bebê lá. Olha só. Teve uma mulher que deu a luz lá. Como lá. Então foi muito lindo. Parabéns. É de emocionar falar disso, sabe? Por essa trajetória. Ô Neuza, como que funciona hoje o atendimento? Como que a pastoral ela atende essas pessoas que chegam? Atualmente, nosso escritório ele funciona todos os dias, de segunda a sexta, né? Das 8 ao meio-dia e de 1 às 5, nos 3 locais, aqui em Rio Branco, em Epitaciolândia e Assis Brasil. Atualmente, pelo Serviço Pastoral dos Migrantes, nós atuamos num projeto chamado Europana, que é um projeto de ajuda humanitária financiado pela União Europeia,
Inclusive o nome vem disso, né, da Europa, Compana. Que é desde 2021. O projeto está atuando aqui. Esse projeto especificamente, mas a pastoral já atuou em vários projetos, né? Já tivemos vários projetos. O PCPR, que foi um projeto também financiado pela União Europeia, que veio no âmbito da pandemia, né? Nós atuamos na pandemia com orientações de higiene pessoal, distribuição de máscaras, distribuição de kits, cartões multipropósitos, onde eles usavam para comprar o que necessitavam no momento, cestas básicas, enfim. E agora, atualmente, nós estamos com esse projeto Europana, que tem um objetivo nessa fase, né, porque ele já teve várias fases. Nessa fase agora é mais no âmbito da proteção. E o que significa isso? Nós acolhemos, escutamos os migrantes, eles chegam nos nossos escritórios e nós escutamos, né? Temos uma escuta qualificada para identificar quais são as suas maiores necessidades, né? Se é documentação, nós ajudamos a eles a solicitarem o documento junto à Polícia Federal, que inclusive é um dos nossos parceiros, isso. Eles nos chamaram para fazer essa parceria, né? Nós ajudamos os migrantes, porque eles não têm acesso à internet, não têm, às vezes nem tem telefone, então nós ajudamos a fazer esses requerimentos de documentação e encaminhamos para a Polícia Federal para tirar o protocolo de refúgio, dependendo do caso, né? Protocolo de refúgio, residência, entre outras coisas. Também ajudamos na emissão do CPF, né, dessas pessoas que chegam aqui. Orientamos enquanto aos seus acessos a direitos, né, e deveres também. Muitos não sabem que no Brasil eles têm o direito de acessar os serviços de saúde, né? Inclusive é uma incidência que nós fazemos na fronteira, porque na fronteira lá não tem Receita Federal. E para poder ter o cartão do SUS, precisa ter o CPF. E lá os migrantes, quando eles não têm, estão numa emergência, é um direito que eles sejam atendidos mesmo sem ter o CPF ou o cartão do SUS, né? Então, uma garantia já. Isso, nós atuamos nessa incidência de que o migrante tem direito em caso de emergência, caso ele não tenha esses documentos, né? Então, nós orientamos os migrantes enquanto seus direitos, né, aos programas de assistência social, né? A partir do momento que ele ingressa no Brasil, ele tem um acesso ao direito igual ao brasileiro, ele só não consegue votar. Mas todos os outros direitos, eles também têm acesso e também os deveres, né? Então, nós orientamos nesse sentido, né? Acompanhamos também as casas de passagem. São quantas hoje? Quantas casas de passagem? Em Assis Brasil, existem 2 casas de passagem, uma para os solteiros e outra para as famílias. Nós acompanhamos lá, fazemos rodas de conversa, quando chega um grupo, nós orientamos sobre todos esses temas, né? Campanhas de conscientização até com a população de acolhida também. Uma delas é a xenofobia, que é uma campanha contínua que nós da Pastoral aplicamos, né? Que é conscientizar as pessoas, né, que a xenofobia aqui no Brasil é um crime, né, e aí a gente explica quais são os atos que caracterizam a discriminação, né, diferentes culturas, nacionalidades, dialetos, características físicas, e aí nós divulgamos o canal de denúncia, que é o número 100, né? Inclusive, não só os migrantes internacionais sofrem com xenofobia, mas os brasileiros também. Inclusive, muitos acreanos que migram para o sul, né, sofrem com xenofobia. Quando chegam lá, vocês lá tem internet, ou vocês falam estranho, ou enfim. Tem dinossauro. Índio. Então, nós conscientizamos tanto nesse aspecto, né, migração internacional, como também na migração interna. Então, são algumas atividades que nós desenvolvemos dentro da pastoral e, dependendo de cada situação, nós tentamos mitigar o risco de proteção que aquela família se encontra. Por exemplo, se chegam em nosso escritório, nós vamos escutar, avaliar, fazer uma elegibilidade daquela situação, e se ela se enquadra, está em um risco de proteção, que pode ser xenofobia, discriminação, assalto, roubo, ameaça, extorsão, tráfico, enfim, nós identificamos esses riscos e aí com isso a gente vai tentando manejar de que maneira o projeto, a pastoral consegue uma forma melhor para atender aquela família. Se for uma hospedagem de emergência, para tirar ele daquela situação, então nós conseguimos hospedar por 5 dias com alimentação, até que a pessoa esteja em um ambiente seguro. Se precisa de um transporte humanitário, né, dependendo da situação, nós também conseguimos. E um dos critérios para que a gente consiga ajudar com transporte humanitário é que a pessoa tenha no seu destino final alguma pessoa de referência, algum familiar ou algum lugar seguro que ela
esteja, que ela possa ficar, né? Porque nós não podemos tirar a pessoa daqui, colocar em um estado, um local desconhecido, sem ter ninguém de referência. Então, nós fazemos toda essa avaliação para atender. Muito bom. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já com o nosso terceiro e último bloco. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Prosa Diocesana, nessa boa conversa aqui com Diácono Alves, a Neuza, a Aurinete sobre a pastoral do migrante. Mas antes eu queria fazer um agradecimento especial ao meu querido irmão Manuel Bruno. Ele vai estar de férias agora, né? Entra hoje de férias, né? Podemos assim dizer, e volta só em março. Então, nesse período, nós vamos continuar aqui, mas serão outros músicos que estarão conosco aqui. Mas eu quero te agradecer imensamente, ô Manuel, você é um presente de Deus
para esse Amém. programa, para a Diocese de Rio Branco. Que Deus abençoe. Mate a saudade lá no Pará. Se puder trazer alguma coisa boa do Pará, traga. Não tem problema. Congele e traga. Tá certo? Banho no comum. Você também tem um recado especial, né? Eu quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele tem dado nesses tempos de fazer parte aqui do Prosa, né? E poder conhecer cada um desses irmãos, né? Que juntos, né? Juntando as forças para servir a Deus, né? Cada um da sua forma, né? Na sua pastoral. E é uma alegria poder dividir esses momentos com vocês aqui no Prosa. E é isso mesmo, vou de férias, tomar bastante açaí lá no Pará. Ver a família. Ver a família, matar saudades. Antes vou passar em São Paulo, né? Na nossa sede, nosso retiro anual. E depois retornarei em março. Estarei aqui, se Deus quiser, de volta com vocês. E eu quero mandar um abraço para Maria de Fátima, é uma amiga, né, que eu conheci aí, que não perde, Pedro, Prosa. Ela falou que é fiel. Que legal. E a Doroteia, né? É a Doroteia que também faz parte da Pastoral da Sobriedade, né? Uma amiga que... As amizades que eu estou construindo aqui já no Acre, né? Pouco tempo, mas já tenho bastante pessoas aí, amigas que tenho conhecido. Então, se Deus quiser, em março estarei de volta. Então, um abraço aí para todos vocês e continue aqui com Prosa, né? Ligado, né? Ligado, assistindo. Prosa. Muito bem, muito obrigado, Manuel. Ô, Aurinete, nós conversávamos sobre as ações, os projetos, as campanhas que são feitas. Eu creio que seja um desafio muito grande para a pastoral do migrante tentar mudar esse conceito, muitas vezes, do olhar que se tem para que não seja visto como assistencialismo. É um desafio, né? É um desafio, inclusive, para várias pastorais sociais. Essa atividade assistencialista, ela fica para a assistência social do município, né? Do poder público, né? Inclusive, nós temos várias parcerias no âmbito municipal, não só aqui, como Neuza trouxe, nós temos 3 escritórios e nos 3 ambientes onde estamos, a nossa relação com o poder público é muito próxima e de muita parceria. E no sentido daquilo também, do escopo da pastoral, nós temos várias ações que são em comunhão com outras instituições. Agora mesmo, este ano foi um presente, nós estamos com um projeto também local com o Instituto Madre Bernarda. Olha só. Que após várias lives que nós participamos, falando dessa migração, uma migração também muito aqui na fronteira, o nosso estado, praticamente todos os municípios é município fronteiriço, né? Então, e é muito larga também ali o território da Bolívia. A região da Bolívia é muito grande. E o Peru também. Para você ter uma ideia, Santa Rosa do Purus faz fronteira com o Peru. Dom Davi, que é o nosso bispo de Puerto Maldonado, ele, para fazer a missão pastoral dele, ele vem, a visita pastoral, ele vem por aqui para poder ir em Santa Rosa do Purus. Então, imaginem como que é. E a Amazônia como um todo, né? E esse serviço de apoio ao migrante refugiado, seja que nacionalidade for, seja que cor for, né? Não é pela cor da pele, e nós temos que combater, né, essas situações em que muitas vezes nos é apresentado, e às vezes dentro da própria igreja. É lastimável dizer isso, mas nós não podemos colocar uma venda nos olhos e dizer, olha, a igreja, existe, né? E assim, a pastoral do migrante, você pode perceber que ela não tem em todas as paróquias, porque não há essa necessidade de que toda paróquia precisa ter um núcleo da pastoral do migrante. Não necessariamente. Porém, digo também para vocês, muitas paróquias, quando necessário, nos apoiam, já há muito tempo.
Então, Isso quando mesmo. a gente tem alguma necessidade, alguma situação, às vezes, nós temos para mais de 200 famílias mapeadas e acompanhadas hoje pela Pastoral do Migrante, e aí, assim, estou falando só de Rio Branco. Epitácio-Holândia, na última lista que a irmã atualizou, a equipe de lá tinha para mais de 60 famílias residindo. E a família que reside, ela tem o quê? Ela tem um trabalho, que, ainda que seja com diárias, mas ela movimenta o comércio, ela movimenta o âmbito social, ela movimenta a cultura, porque são pessoas diferentes. Então, a gente precisa ver a migração como aquele movimento que potencializa já as nossas atividades, né? E as nossas ações também locais. Então, imagina, eu não sabia o que era uma arepa. Você sabe o que é uma arepa? Não sei, uma arepa é um alimento matinal que a Venezuela, os venezuelanos produzem para o alimento do café da manhã. É como a nossa tapioca. É como se fosse uma iguaria, né? Então, isso faz o quê? A gente crescer, né? Há poucos dias nós tivemos o Natal Solidário em que cada família, e aí este ano nós precisamos limitar. Nós fizemos um Natal para 30 famílias, atendemos um pouco mais, mas quais os pedidos que a gente lança, né, das campanhas? Era a campanha Natal Solidário, uma cesta básica, né, com alimentos ali, a gente pede sempre para tirar a farinha, a nossa farinha de mandioca. Por quê? Porque a maioria que a gente atende é venezuelana e eles não comem aquela farinha. Então a gente pede para substituir por algo que eles comem, que, por exemplo, a farinha do trigo serve. Antes, há 5 anos, não existia aqui uma farinha chamada Harina Pan, que tem em alguns supermercados, já inclusive na fronteira. E é a farinha em que eles produzem a arepa. Então, isso movimenta o comércio local e movimenta também a cultura. Então, a prática assistencialista precisou, chega lá que o escritório da pastoral vai atender com uma cesta, ou com um kit bebê, ou com... Não. Nós não fazemos essa prática da entrega. Eu vou lá e a pastoral entrega. Não é assim. Como Neuza disse, nós seguimos numa elegibilidade, nós fazemos a escuta. Muitas vezes o migrante não vem procurar nada material. Ele quer pelo menos ser escutado. E aí a gente sabe que nem sempre o poder público, a depender de quem atende, tem essa paciência também da escuta. Porém, já avançamos muito aqui neste território. Não tínhamos políticas implementadas, hoje já escutamos. Ontem mesmo eu escutava a doutora Flávia falando no núcleo da Defensoria Pública, em que ela está, um núcleo em que reúne população em situação de rua, migrantes e outros. Então, que coisa bonita. Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, né? Todos ali também trabalhando conosco, e as secretarias municipais, com quem a gente tem diálogo direto, né? Há poucos dias também chegou um migrante peruano, aí a gente chama da migração pendular, que é essa migração aqui entre os bolivianos, né? Que é mais próxima, que né? vem, que vai, que vem, que vai, né? E, inclusive, está impactando o serviço público da saúde, da assistência social. Por quê? Porque como o Peru e a Bolívia são países muito pobres, principalmente essas cidades aqui, os departamentos de fronteira, o que acontece? Eles correm para o Brasil. E vem para cá e chegou um rapaz com leishmaniose. O que aconteceu? Ele precisava de um atendimento, ele foi a um órgão, não foi atendido e chegou na pastoral. E eu costumo dizer, quando chega um migrante, é o próprio Jesus que chega, que foi o primeiro refugiado, né, ali da era cristã. Jesus precisou fugir, né, com a sua família para poder sobreviver, e depois ainda foi perseguido. Aqui a gente escutou hoje no Evangelho, em que ele precisou também, com a sua família, precisar o quê? Migrar, né? Então, a prática assistencialista, ela cada vez mais é combatida por nós, né? E precisa ser de todas as pastorais sociais. Nós precisamos apontar para as pessoas onde elas podem buscar recursos, com quem elas podem contar. Essa situação que a Neuza trouxe aqui hoje sobre o cartão do SUS e o atendimento. Agora nós temos a Política Nacional de Migração, que recentemente também
foi aí publicada. Nós estávamos na Assembleia dos 40 anos da Pastoral do Migrante quando a gente recebeu a notícia, né, e também o primeiro encontro de migração e refúgio pela Caritas Brasileira, que nós estávamos lá também presentes, que foi em Foz do Iguaçu, numa outra tríplice fronteira. E lá nós fomos apresentar também o tema da migração e refúgio desta fronteira, né? Eu também, recentemente, fiz um mestrado e o meu tema de estudo foi justamente a violação dos direitos a migrantes e refugiados na região de fronteira. Então, isso vem só somar o nosso trabalho e também potencializar aquela pessoa, não só migrantes internacionais. Nós também atendemos a pessoas brasileiras. São inúmeros nacionais que também nos procuram, porque obra social da Diocese é onde nós estamos. E como diz o Dom Joaquim, as obras sociais são o coração da igreja. Também já dizia o Papa Francisco, e agora também tudo que a gente caminha dentro da doutrina social da igreja e não a prática assistencialista. Muito bem, parabéns. Diácono, o Dom Joaquim está sempre ali próximo, sendo sempre uma porta, né? Sim. E também sendo uma voz da pastoral, né? Mas trazendo um pouquinho para aquilo que é a convivência do diácono Alves com Dom Joaquim, o senhor, tempo atrás, teve um momento de saúde que foi um momento delicado ali, né? E eu lembro desse cuidado, dessa atenção que tanto Dom Joaquim como toda a nossa igreja teve. Foi uma superação, é um testemunho muito, muito bonito, né? Sim. Olha, realmente foi assim um momento muito doloroso para minha família, porque todos se preocupavam comigo naquela situação, quando fez a tomografia, e aí veio o resultado que estava realmente muito delicado e sangrando. Era um coágulo, né? Era um coágulo, e devido a um acidente de animal lá na minha chácara. Então, o Dom Joaquim, de pronto, ele já se colocou para minha esposa, minha família, de me levar para Santa Juliana. Então ele já de pronto já disse, olha, a Santa Juliana está à disposição para levar o diácono para lá. Então, mas antes disso, eu estava indo no médico e minha esposa, tem uma médica que ela consulta com ela direto, e vindo a minha situação, ela disse, doutora, a senhora podia me indicar dois neurologistas? Meu esposo está assim, eu ainda não estava numa situação muito ainda, já estava meio grave, mas ainda não está. Ela indicou 2 pessoas para neurologista, foi a doutora Claudiana e outro nome eu não me lembro agora. E aí a doutora Claudiana era dia mais próximo, que era dia 26, que era a consulta com ela, 27. E o outro era para o dia 6, dia 7 de setembro. Então, nesse período, já foi comunicando todo mundo nas pastorais, na diocese, sobre a minha situação, a mobilização. Então, quando veio o resultado que a minha esposa pegou, eu já não estava muito consciente, ela disse, olha, quando ela viu, estava sangrando, quando viu lá estava sangrando. Aí ela se apavorou. Aí então ela começou a mobilizar. Aí ligou para a secretária, a doutora Claudiana. Ela disse, olha, tu leva sua esposa agora, amanhã lá para o PS, que a doutora Claudiana está fazendo cirurgia lá, está de plantão cirurgiano lá. Então, graças a Deus, não teve de eu ir para lá. Mas eu estava já nos cuidados também do Dom Joaquim para ir para Santa Juliana, se caso não tivesse essa situação, né? Então me levaram para lá. Eu fui inconsciente para lá. Essa daqui me acompanhou, que eu sempre costumo dizer que ela é minha escadinha, né? E aí a minha esposa dizia assim, era tanto ligação no celular meu, e ela que atendia a Joneide, né? Ela dizia, Alves,
depois ela me contando, ela disse que sentia assim como se estivesse flutuando. Minha esposa disse isso para mim. Ela disse, era tanta ligação no teu telefone, me dizendo, nós estamos rezando por você, estamos orando por você. Diz ela que não sentiu mais medo de nada, não se preocupou mais por conta de tantas mensagens, tantas dizendo oração por mim. E realmente aconteceu a graça de Deus na minha vida, e hoje estou aqui com a graça de Deus. Inclusive a doutora disse para ela, quando eu me acordei no outro dia, eu perguntei, Neuzinha, onde eu estou? Ela disse, pai, fica quieto, você tem que ficar, não pode se mexer. Né? Então ela acompanhou toda essa minha trajetória lá no hospital, ela com a minha irmã, que é enfermeira também. Então a doutora disse que de 5 cirurgias dessa tipo assim, 3 voltam. E eu disse, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu estou dentro dessas 3. E o Senhor vai me dar a graça de não precisar mais de voltar a fazer a cirurgia. Por quê? Porque eu lembrei que meu pai sofreu esse mesmo acidente também anos atrás e fez 3 cirurgias. Inclusive, levei ele para Goiás para fazer a 3ª cirurgia lá. De lá para cá ele ficou curado também com a graça de Deus. Então eu estou aqui, amém, né, para contar esse testemunho, graças a Deus. Bonito, parabéns. Obrigado. Muito bem. Como o senhor já bem disse, passou pelas Cáritas, hoje está lá na paróquia São Paulo Apóstolo, né? Isso mesmo. Deus continua abençoando sua missão lá. Obrigado. Neuza, você tem uma inspiração do papai, da Sim. mamãe. Como que a Neuza disse assim, eu quero fazer parte da pastoral do Migrante? Teve algum fato importante? Sim, com certeza. Eu cresci dentro da igreja, né, acompanhando meu pai, que antes era ministro da palavra e depois foi ordenado diácono. Minha mãe também, que foi coordenadora, né, muito tempo da catequese, enfim, coordenadora de comunidade, né. Então eu acompanhava desde pequena esses movimentos pastorais que eles faziam, né. Já fui catequista, coordenadora de grupo de jovens, enfim, várias atividades eu já fiz dentro da igreja, né? Mas teve uma ação específica que o pai foi acionado para atender uma família de imigrantes que estava na rodoviária muitos dias, né? Na rodoviária, sem alimentação, sem saber para onde ir. E coincidiu de que eu consegui acompanhá-lo nessa atividade. Foi eu, minha mãe e minha sobrinha, minhas 2 sobrinhas. E eu vendo o meu pai fazendo aquele atendimento, aquela escuta, né, dando atenção àquelas pessoas, eu vendo que eles estavam se sentindo acolhidos, eu me senti assim que era ali que eu queria estar também, né, de fazer o meu papel dentro da igreja, né, como Jesus. Então foi a partir desse momento que eu tive esse chamado e essa inspiração divina de que eu precisava fazer a minha parte dentro da igreja, né. Então a partir daí eu fui acompanhando mais as atividades, fui chamada para fazer parte da Pastoral dos Migrantes, estou, né, desde o início e estou até aqui. Eu digo que é uma vocação minha mesmo, acho que já vem no sangue, né, pai? É mesmo, né? Como a Aurinete falou, os meus pais são migrantes, né, vieram de outros estados, minha mãe é do Amazonas, meu pai é do Paraná, se encontraram aqui no Acre, então eu sinto que a migração ela já está dentro mesmo da minha genética, então eu sinto que é algo que eu preciso fazer mesmo dentro da igreja. Parabéns. Aurinete, terminando esse momento, você também que teve, podemos assim dizer, uma presença em várias frentes, né? Queria que você deixasse uma mensagem também, enquanto pastoral, mas dizer da colaboração que você fez. Você esteve ali na RCC, esteve na coordenação diocesana de pastoral, ajudou nas assessorias das paróquias, esteve nas Cáritas, hoje está na pastoral do Migrante, né? Que mensagem você deixa? Nós estamos praticamente há poucos dias do fim do ano, né? Verdade. O ano novo se inicia. Então, minha trajetória também é bem desde cedo, né? Com 10 aninhos, eu ia já para missa na Santa Inês, eu morava no Bosque, e mamãe me levava para missa. E logo depois eu já comecei a participar da catequese. E o meu testemunho não é enquanto família biológica, mas é enquanto igreja. A Santa Inês, ela era uma paróquia nessa época que era
movimentada por pessoas de maior idade. Então, eles me acolheram, seu Procópio, Dona Nildinha, Dona Odete, né? O pessoal que ajudou, Dona Maria Alencar, que ajudou na minha evangelização. E me acolheram na equipe de canto da paróquia. Então, era bem interessante, né? Foi uma época muito... E eu fui acolhida e não saí mais. Então, logo depois, né, participei da catequese, depois fui catequista, aí depois já fui ficando no grupo de liturgia e recebi, papai quando faleceu, aí foi a minha entrada na renovação carismática, porque várias pessoas de outras denominações me convidavam para ir, e eu estava muito triste, porque eu era muito apegada ao papai. E a Dona Maria Alencar me chamou para um grupo de oração, eu fui, e dali comecei a participar. Fiquei 20 anos na renovação carismática, ainda bem no início da renovação, né? Quando tinha ali Dona Nadora, Dona seu Margarida Jorge Fontes, né? Depois seu Jorge, que esteve, que foi um profeta do seu tempo ali, e que até hoje eu tenho, inclusive, relação com a Dona Lígia, que ainda está viva, né? Que é a viúva dele, né? É a viúva do seu Jorge. Então, tive ali aquela trajetória, e depois fui convidada, já depois de casada, né, para a coordenação diocesana de pastoral, para assessorar o Dom, né, o Dom Joaquim. E eu também sou fruto também das caminhadas com o Dom Moacir. Eu andava dia de domingo, a gente ia para o interior, aqui em Bujari, a gente ia muito, ele tinha um Niva, né, e a gente ia. Então eu também sou fruto de evangelização de Dom Moacir. Depois, com a chegada de Dom Joaquim, já depois de muito tempo, ele nos convidou, a gente sempre ali assessorando as pastorais, os serviços, movimentos. Então, a gente foi fazer parte da coordenação diocesana de pastoral. Eu lembro que um pouquinho antes dessa época, ali foi de 2010 a 2015, nós ficamos 2012 a 2015, né? Que antes as assembleias eram 3 dias dentro do centro de formação, né? Que aquilo ali é um marco histórico, né? Não pode acabar o centro de formação, né? Porque ali é a nossa raiz, né? Então, em 2015, a gente acompanhou um trabalho que a Caritas estava fazendo, o Diácono Alves era o coordenador, e era uma emergência, que era com as inundações. 2015, aquela grande inundação que deu, né? E o diácono praticamente sozinho, e tinha um recurso para receber, mas o Dom Joaquim disse, olha, a gente pode ver isso, mas só se você acompanhar pela coordenação diocesana de pastoral. Por quê? Porque eles não tinham, como ele disse, eram 3, 4 pessoas, né? E algumas pequenas paróquias, né? E aí foi quando foi o meu chamado para Caritas. Eu disse, quando eu encerrar essa missão aqui na coordenação diocesana de pastoral, eu vou lhe ajudar na Caritas. E de fato fomos e ficamos por ali, né? Até hoje a gente está ainda na coordenação regional, ainda temos muitas atividades que a gente faz em conjunto. E 2020, muita sobrecarga, não tinha tantos projetos aqui, né? Como a Neuza disse, foi a partir de 2020, 2021 que vieram esses apoios. Então era todo mundo voluntário, e foi muito difícil, porque a gente trabalhava profissionalmente durante o dia, e aí à noite, no final de semana, a gente fazia as ações, né? Como voluntários. Então, depois veio a pandemia, que foi, né, outra situação, mas nós nunca paramos de trabalhar. Claro, com todos os cuidados, né? Mas nunca deixamos de trabalhar, nunca deixamos de atender as pessoas, nem aqui nem na fronteira, né? E aí teve também um momento ali que foi bem difícil, que foram quando fecharam as fronteiras, os que estavam querendo entrar para o Brasil, venezuelanos, colombianos, chilenos, né? Querendo entrar para o Brasil, não podiam. Teve situação de pessoas que ficaram 3 meses sobre aquela ponte, a ponte de integração, disso, né? E deste lado os haitianos, que a gente chamou de migração reversa, que estavam no Brasil, mas perderam seus empregos, então retorna tentando voltar ou para o país de origem ou ir para os Estados Unidos e para outro canto. Então ficou ali várias pessoas sem poder nem passar, nem ir, nem vir, né?
foi quando a gente entrou com uma ação civil pública com a Caritas de São Paulo e com a DPU em São Paulo, que é muito ativa, inclusive até hoje também temos muitos diálogos, e que foi quando conseguimos liberar a fronteira, pelo menos para passar aquela parte das pessoas que estavam ali. Então, são situações que nos ajudam na missão, e olhar para o migrante, essa mensagem que eu deixo, olhar para o migrante não com tudo isso que a gente combate, né? Não com xenofobia, ele está vindo para tirar o meu lugar. Não está. Cada um tem um lugar e o mundo é muito grande, a casa comum é muito grande. E não olhar para o migrante também como aquele lascado, aquela pessoa que é miserável. Não, porque o próprio Jesus foi, e a gente acabou de celebrar no Natal, um palestino, um refugiado, pobre, perseguido, torturado e assassinado. Tudo isso para quê? Por pregar a igualdade, a justiça social e o amor. Então essa é a nossa missão. Não existe oração sem ação. É um pé na igreja e um ide, que o padre diz todo domingo, ide, vá, saia daqui e vá fazer alguma coisa em prol do outro. Quem é o outro? É quem chega à minha frente. Então, que nós possamos ser cada vez mais batizados, mas também aqueles que olham para o outro como o próprio Jesus. Então, esse Jesus refugiado, esse Jesus que está aqui no meio de nós, esse Jesus que eu sigo. E é essa mensagem que eu deixo. Muito bem. Quero agradecer vocês. No final, o Diácono Alves vai nos dar a bênção. E agradecer você que esteve junto conosco durante esses meses de prosa diocesana em 2025. Agradeço ao Bruno, Alexandre, André, ao padre Misael, ao Dom Joaquim, que confiou esse espaço para nós. E continuaremos aqui no próximo ano, levando também os vários rostos da nossa igreja particular. Que você e sua família tenham um abençoado ano novo. Diácono, nos conceda a sua bênção. Amém. Só para finalizar da bênção, Natal, muitas vezes o Natal, às vezes tem pessoas que pensam que o Natal é uma coisa qualquer. O Natal significa o amor, a partilha, onde Jesus nasce, onde ele vive no nosso meio, né? O Natal do amor, da fraternidade, da solidariedade. Esse é o Natal que nós devemos ser, né? Então o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, a Mãe do Belo Amor, a Mãe do Perpétuo Socorro, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom e abençoado início de ano e de semana também. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei.